Galera, geografia das religiões falando do islamismo. Bom, o islamismo, ele nasce também ali no contexto da Idade Média, como a Adriana já colocou, né? Se lá na Europa estávamos sobre o feudalismo, né, divisões ali em feudos, a região ali do Oriente Médio, né, na Península Arábica, havia aí o surgimento de uma nova religião. Tinha aí várias tribos na Arábia, né, que eram nômades, então os beduínos, eles circulavam, faziam comércio, e aí de repente surge ali um personagem, né, o Maomé, filho de comerciantes, viajava muito, entrou em contato com várias outras religiões, desde o judaísmo, o cristianismo, né, ali no século VII, né, surge aí esse personagem, o Maomé, e ele acaba entrando em contato com essas outras religiões. Ele recebe ali em um determinado momento uma divindade, né, ou melhor, o anjo Gabriel, e ele passa ali a ter os preceitos de uma nova fé, né, e ele ser o expoente, o profeta dessa nova fé, o islamismo, uma submissão total à vontade de Deus, a Alá. Tranquilo? Galera, aqui a gente vai verificar, né, nas aulas de histórias aborda muito mais profundamente isso, que houve uma expansão, né, do islamismo pelos árabes por todo o Oriente Médio e também por todo o norte da África, chegando até a ocupar a Península Ibérica, Espanha, Portugal. A Adriana estava falando dos Estados Nacionais. Portugal, Espanha são formados num contexto de expulsão dos mouros, né, do Império Árabe da Península Ibérica. É a Guerra de Reconquista. O Estreito de Gibraltar. Exato, exatamente. Aliás, eu estava, né, relendo aqui algumas coisas. Houve uma guerra, eu não lembro qual, acho que era um dos filhos do Império Carolíngio, enfim, eu não lembro qual exatamente, um dos filhos, mas teve uma guerra chamada Guerra de Poitiers, a Adri deve talvez lembrar, e aquela guerra foi vencida pelo imperador ali, do Império Franco, vamos colocar assim, né, e se tivesse perdido aquela guerra, provavelmente hoje o mundo seria islâmico, né, de certa maneira, é uma guerra que segurou nesse momento. Bom, galera, então a gente tem aqui, na verdade, essa configuração espacial do islamismo no Oriente Médio, no norte da África e também na Ásia Meridional. É importante destacar, né, que, por exemplo, a Indonésia, que está mais aqui no Sudeste Asiático, é o país com maioria islâmica. O Islã tem como livro sagrado aí o Corão, escrito aí pelo Maomé, onde tem os preceitos dessa religião. E a cidade sagrada é Meca, na Arábia Saudita. É importante lembrar, né, que pensando no surgimento do islamismo, o Maomé ele era de Meca, filho de comerciante, e muitas pessoas iam para Meca em função do comércio, né, das trocas comerciais. Só que quando ele chega e prega uma religião monoteísta, ele está, de certa maneira, indo contra um movimento da época, que era o culto de religiões politeístas, de religiões estabelecidas ali naquela região, e que iam para Meca adorar essas divindades religiosas. Então ele passa até a ser perseguido em Meca. Ele foge para Yatreb, que hoje se chama Medina. Lá ele acaba expandindo essa nova fé islâmica, né? E depois ele volta para Meca, né? E em Meca, hoje, na verdade, se transformou aí no local sagrado, né? Numa cidade sagrada para os islâmicos. Eu vou falar disso daqui a pouco. Dentro do islamismo, galera, após a morte do Maomé, surgiu duas principais divisões. Elas não são as únicas, tá bom? As religiões têm várias divisões. As duas divisões dentro do islamismo são os sunitas e os xiitas. Os sunitas, galera, que são maioria, são mais de 90% dos muçulmanos, né? Seguem o Corão, né, o livro sagrado, e a Suna, que seria, na verdade, um livro de tradições, de costumes, né? O califa, que seria o líder religioso e também líder político, e aqui é importante destacar isso, dentro do islamismo, a questão do líder político e líder religioso, elas estão muito próximas, tá bom? É muito próximo isso. Aqui no o que nós chamamos dessa cultura ocidental, nós temos uma separação do cristianismo e da laicidade do Estado, né, das questões políticas, e pelo menos em tese, né? Ultimamente a gente tem um avanço de um conservadorismo. Então aqui, os sunitas eles seguem o Corão, seguem a Suna, que é de tradição. O califa ele é eleito, então ele seria eleito, e ele tem os sunitas têm maior presença tanto na Península Arábica como também no norte da África ou em outras regiões do mundo. Os sunitas são a maioria dos islâmicos. Uma outra vertente um pouco menor, mas também importante, é os xiitas, que seguem o Corão.
porque eles são mais tradicionais, ou seja, eles não seguem a Suna, que fala ali dos hábitos, costumes e tal, eles seguem somente o Corão, o livro sagrado. O califa, para eles, deveria ser um herdeiro direto de Maomé. Quando Maomé morre, para eles era o genro e primo do Maomé, que deveria ser aí o líder religioso. E para os sunitas, não. Para os sunitas poderia ser alguém eleito, né? Alguém ali dentro da organização religiosa que poderia ser eleito. Esse grupo de xiitas está mais presente, né, no Irã, tá bom? O Irã, no Bahrein, também tem ali no Iraque, o grupo, são os países onde tem a maioria xiitas. Galera, dentro dessa ideia de sunitas e xiitas, surge a ideia de quem é mais radical, né? O que é um certo erro pensar sobre essa perspectiva, né? Porque quando em 1979 acontece uma revolução no Irã, tem uma revolução teocrática, uma revolução islâmica, né? Há um estabelecimento de uma república teocrática, na qual eles adotam os preceitos religiosos nas leis do país. A gente chama isso de Sharia, né? São as leis islâmicas prevalecendo aí nesse estado. É o caso que aconteceu no Irã. Então, por isso, eles são chamados aí de serem mais radicais, né? São os xiitas. É até uma expressão, quando quer falar que alguém é radical, usam essa expressão de maneira até pejorativa. Ó, aquele xiita, né? Aquele cara é um xiita. Eu ouvia muito isso na faculdade. Na verdade, se a gente for pegar, por exemplo, os sunitas, grande parte deles foram que promoveram um ataque terrorista de 11 de setembro. Boa parte dos terroristas eram sunitas. Isso não é radicalismo, né? Então a gente também tem outros grupos aí que são fundamentalistas também nessa corrente sunita, e não apenas xiita, tá bom? Se a gente lembrar, vamos pegar as duas principais nações do mundo islâmico, porque a gente tem que lembrar que quando eu falo de islâmico, eu estou falando de religião. Quando eu falo de árabe, eu estou falando da etnia, né, de uma étnico-cultural. Então, quando a gente pega a Arábia Saudita, a maioria é sunita, é o que predomina na Arábia Saudita. Quando eu pego o Irã, que é herdeiro da cultura étnica, né, da cultura persa, a maioria é xiita, beleza? E nos dois países a gente tem, na verdade, várias restrições para as mulheres, por exemplo, tá bom? Tranquilo? Então, essa aqui é só uma divisão para a gente poder fechar esse assunto das três religiões monoteístas. O islamismo representa hoje mais de 1,3 bilhão de muçulmanos, perdão, né, e com um grande crescimento aí no século XX. O maior país islâmico é a Indonésia. Muita gente até esquece desse ponto, né? Acha que o islamismo ele só acaba predominando ali no Oriente Médio ou no norte da África. Não, a gente também tem no Sudeste Asiático, na Índia, tá bom? E lá na Indonésia. Um ponto importante de se destacar sempre, galera, em toda aula, quando a gente fala de islamismo, né, é que é incorreto associar o fundamentalismo como elemento fundamental do islamismo. É totalmente incorreto fazer isso, né? Na verdade, a gente tem sim agrupamentos fundamentalistas dentro do islamismo, mas isso não é hegemônico, não é a maioria, tá bom? Esse é um ponto importante porque com o nascimento do Estado Islâmico, a palavra Estado Islâmico ficou meio que estereotipada, né? Então as pessoas tendem a achar que o islamismo se resume a isso, e não é bem assim. Tem vários preceitos do islamismo que são até inspirados aí nas outras religiões monoteístas, como o judaísmo e o cristianismo. Então esse é um ponto importante entender, né, dessa questão do fundamentalismo, que não é algo... Aliás, a gente tem até fundamentalismo em outras vertentes religiosas, viu? Até no cristianismo a gente tem esse fundamentalismo presente, não é exclusividade do islamismo. Tranquilo? Sobre esse contexto de pandemia, né, nesses próximos meses agora, costuma ter a Hajj, né, que é uma peregrinação para a Meca. E esse ano não haverá essa peregrinação para a Meca, né, em função da pandemia do coronavírus. Tranquilo? Então a gente tem aqui esse símbolo aqui que simboliza aqui essa região sagrada. Existe um costume de que, pelo menos uma vez na vida, antes de morrer, o muçulmano tem que ir à Meca, né? Exato. E quantas vezes por dia ele tem que fazer oração direcionada à Meca mesmo? Você lembra, Rafa? Acho que são 4 ou 5, né? Bom, quando a gente fala, então, fechando aqui essa questão da geografia das religiões, cabe destacar o papel de Jerusalém. Jerusalém está dentro ali do Oriente Médio, na Cisjordânia, que está sendo ocupada, ou vem sendo ocupada principalmente desde a Guerra dos 6 Dias, né? Nós temos ali uma mesquita importante para
os islâmicos, né, a Mesquita de Omar, que está em Jerusalém, nós temos a Igreja da Natividade, que é importante para os cristãos, e nós temos aí o Muro das Lamentações, que é importante para os judeus. Logo, né, Jerusalém é uma cidade importante para esses três agrupamentos religiosos monoteístas do mundo, né? O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Essa notícia eu peguei, ela é bem recente, e fala justamente dessa ocupação que o Benjamin Netanyahu está realizando, né, tentando anexar a Cisjordânia, ou seja, a ideia dele é fazer com que a Cisjordânia faça parte de Israel, né, e o nascimento de um Estado palestino fique cada vez mais longe. Percebe que como é que esses elementos eles acabam se convergindo, né, a questão da religião e ao mesmo tempo uma questão da política territorial ou da formação de territórios, de povos, né, nessa região. Meu povo querido, é isso, ficou um pouco longo, mas assim, é um assunto bem amplo, porque quando a gente fala de geografia das religiões, é um momento até oportuno para fazer algumas revisões, pensando em que vocês estão na terceira série, porque passa pela história, passa por uma configuração territorial, passa por uma questão geopolítica atual, principalmente quando a gente vai falar sobre Oriente Médio. Então é um assunto que eu fiquei aí tentado e realizei esse convite ao Rafa e a Adriana, justamente para poder pensar que eles contribuírem com um processo até de revisão de conteúdos com vocês. Não, só agradecer a paciência, né? Quase 2 horas que a gente ficou falando. Pessoal, é isso. Agradeço aí a presença de vocês. Obrigado mesmo.